Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando aqui agora mais uma aula com o professor Márcio Lima, da disciplina de matemática aí, para a turma do nono ano do Educandário Universo Antigo. Pois é, pessoal, depois desse período de prova, nós vamos agora iniciar com o conteúdo do caderno número 2. Pois é, pessoal, o segundo livro aí da segunda unidade, a gente vai iniciar ele a partir de agora. Aí você deve estar imaginando, professor, mas o outro livro a gente não terminou por completo. O que é que a gente faz? Pessoal, não se preocupem. Alguns daqueles conteúdos que estão no primeiro livro, eles não terão muita relevância para o conteúdo de vocês daqui para frente, certo? Mas isso quer dizer o seguinte, que quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai rever aqueles conteúdos, ok? Mas aí eu só estou dando destaque de fato para aqueles conteúdos que têm mais relevância para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal. Então nós temos aqui, ó, caderno de matemática, livro novo, a capa nova, tudo bonitinho. Mas vocês vão abrir ele aí, certo? Esse segundo livro, vocês vão abrir na página 4. Pois é, logo na página 4. Pessoal, na página 4 tem falando aí sobre razão e proporções, certo? Razão e proporção, pessoal, vocês viram isso aqui lá no oitavo ano e eu vou só revisar ele aqui para vocês. Por que eu tenho que revisar isso aqui? Porque vocês vão estudar uma coisa relacionada à geometria, que é a parte de retas paralelas e retas transversais. Então, vocês vão aplicar esse conhecimento de razão e proporção lá nesses, nessas situações do feixe de retas paralelas e retas transversais, ok? Então, eu só vou revisar aqui, porque quando a gente chegar lá no conteúdo, vocês já vão saber do que se trata de razão e o que é a proporção, ok? Então, vamos lá, pessoal. Logo de cara aqui, nós vamos ver o que é razão, né? Então, nós vemos assim, pessoal. Dizemos que razão entre dois números A e B é dada pela fração A sobre B, também representada por A dividido por B, em que B é diferente de zero. Então, perceba, pessoal, que a razão, né? A razão entre dois números, perceba que ele diz aqui a razão entre A e B, né? Isso aí é na página 4, viu, pessoal? Se você quiser acompanhar a leitura aí, ó. Quando ele diz aqui, ó, a razão entre dois números A e B, perceba que ele diz em uma ordem aqui, ó. Primeiro A e depois B. Por quê? Porque a ordem, pessoal, ela vai importar muito nessa situação da construção da nossa razão, certo? Então, perceba que a fração A e B é dada pela... a razão entre A e B é dada pela fração. Então, toda razão ela é dada por meio de fração ou divisão, certo? Então, vocês têm que olhar qual foi o primeiro o número dado e o segundo número dado, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Exemplo. Em uma sala de aula com 5 meninos e 7 meninas, a razão entre o número de meninos e o de meninas é de 5 sobre 7. Ó. Perceba que ele deu primeiro aqui, ó. Quando ele diz aqui, ó, a razão, tá vendo? Ó, a razão entre o número de meninos e o de meninas. Então, primeiro você vai pegar o número de meninos. Vocês estão vendo aqui que ele colocou o 5. E depois o número de meninas. Perceba que ele colocou o 7 embaixo. Ok? Então, essa ordem, vocês têm que estar prestando atenção na ordem, certo? Por quê? Porque se ele tivesse dito ao contrário, se ele tivesse dito primeiro o número de meninas e depois o de meninos, então não seria 5 sobre 7, seria o contrário, seria 7 sobre 5. Então perceba aqui que essa ordem ela importa, ok? Então o que é que acontece aqui, pessoal? Poderia fazer aqui o seguinte, ó. Eu poderia representar isso aqui também por meio de uma divisão. De que divisão? Quando ele diz aqui, quando ele diz a razão entre o número de meninos, então pego o número de meninos e divido pelo número de meninas, ok? Então poderia também representar por meio de uma divisão, certo? Quando ele diz aqui também, em um aquário com oito peixes e 3 tartarugas,
A razão entre o número de tartarugas e o de peixes é 3/8. Ó, perceba que no enunciado aqui, ele disse primeiro o número de peixes e depois de tartaruga. Só que, quando ele vai escrever a razão, qual é a ordem que ele coloca? Ele coloca primeiro de tartarugas, então você vai pegar o número de tartarugas, colocar ele em cima, certo? Se for escrever na forma de fração. E o número de peixes vocês vão colocar embaixo, né? Já que é o segundo número. Eu poderia representar também isso aqui, ó, por 3 dividido por 8. Ok? Poderia representar assim também. Perceba aqui agora também nesse outro exemplo que diz assim, ó. Em uma estufa com 57 espécies de plantas diferentes, em que apenas 6 são carnívoras. A razão entre a quantidade de plantas carnívoras e a de plantas que não são carnívoras é de 6,51 avos. Aí você deve estar se perguntando, professor, onde é que ele tirou esse 51? Né? Perceba, pessoal, ao todo não são 57? Dessas 57, 6 são carnívoras. Quantas não são? A gente faz 57 menos 6 dá 51. Por isso que surgiu esse 51 aqui. Certo? Então, vocês têm que analisar isso. Olhem a ordem, porque a ordem vai importar. Ok? Então, vamos aqui, ó. Aqui diz o seguinte, ó. As razões servem para comparar duas grandezas, certo? Aqui, ó. As razões servem para comparar duas grandezas. Acompanhe o exemplo a seguir. Aqui, ó. João e Pedro estão jogando basquetebol. Dos 10 arremessos que João fez, ele acertou 6, enquanto Pedro fez 12 arremessos e acertou 8. Qual deles teve o melhor desempenho, né? Então, a gente faz o seguinte, ó. A gente compara essas duas situações da seguinte forma, né? A gente pega a fração de arremessos que João fez, ok? Então, percebam que João fez 6 cestas de 10 arremessos, ok? E Pedro fez 8 cestas de 12 arremessos, certo? Então, a gente faz assim, ó. Para a gente comparar quem teve o melhor desempenho, a gente faz o seguinte, a gente compara as duas frações. A gente pode fazer assim, ó. Quanto é 6 dividido para 10? 6 dividido para 10 é 0,6, ok? E se a gente dividir aqui, pessoal, 8 por 12, eu vou ter aproximadamente aí, pessoal, aproximadamente, certo? 0,66 e aí por diante. Quem é maior? 0,6 ou 0,6666 e assim por diante? Se a gente analisar, esse número aqui é maior, certo? Então, a fração de Pedro aqui, ele teve um melhor desempenho. Então, é basicamente isso a razão, pessoal. A razão nada mais é que você comparar dois ou mais grandezas, duas grandezas, né? Duas grandezas. Duas ou mais não, duas grandezas. Duas grandezas por meio de uma fração ou divisão, certo? E o que seria proporção? Então, vamos lá. O que é proporção? Agora na página 5. Proporção é o seguinte. Vocês podem acompanhar a leitura lá em cima, certo? Dizemos que a igualdade entre duas razões é uma proporção e representamos como A sobre B é igual a C sobre D, certo? E a gente lê assim, ó. A está para B, assim como C está para D, certo? Então, na prática, pessoal, para a gente verificar quando duas razões elas são iguais, certo? Quando duas razões são iguais, nós dizemos que elas seguem em uma proporção. Como assim são iguais? A gente faz o seguinte, ó. Por exemplo, eu tenho a fração 3 quartos, certo? E tem uma fração aqui, por exemplo, 6 oitavos, ok? Um exemplo. Eu posso dizer que elas são proporcionais?
a gente vai fazer o seguinte. Para a gente verificar se elas são proporcionais, nós podemos fazer ela de duas formas. Quais são elas? Nós podemos fazer assim, ó. Eu faço 3 dividido por 4, quanto é? 3 dividido por 4 é 0,75. 6 dividido por 8 também é 0,75. Então, perceba aqui, ó, que eu tenho o mesmo valor, certo? Então, vocês estão vendo aqui, né, pessoal? Percebeu aqui que a divisão aqui, ó, ela deu igual. Se deu igual, então elas seguem em uma proporção, ok? Essa é uma das formas, certo? Que a gente pode verificar se eles são proporção ou não, certo? É uma das formas. Então, qual é uma das formas? A gente dividir as duas, divide o numerador pelo denominador, da mesma forma aqui, verifica se os números são iguais. Se os números forem iguais, então são proporção. Ou o que é que eu posso fazer para descobrir se elas são uma proporção ou não? A gente pode utilizar a propriedade fundamental das proporções. O que é isso aí, professor? O que é isso? A gente vai utilizar o produto do meio pelos extremos. Ou resumindo, vocês vão fazer aquilo que vocês fazem na regra de 3. Como é que a gente faz na regra de 3? Vamos supor que eu tenho os mesmos valores aqui, certo? Vamos supor que eu tenho os mesmos valores. Ó, na regra de 3 a gente não faz, eu costumo até brincar, que é o cruz credo, né? A gente faz esse vezes esse e esse vezes esse na regra de 3. Então, a gente vai utilizar a mesma coisa. O produto dos meios pelos extremos. A gente vai fazer, ó, 3 vezes 8, certo? Ele tem que ser igual a 4 vezes 6, certo? Se esses dois números aqui eles são a proporção, então ele tem que atender a essa regra aqui também, ok? E aí, o que é que eu faço? Bom, eu faço o seguinte, eu vou verificar, ok? 3 vezes 8, 24. 6 vezes 4, 24. Perceba que eu encontrei o mesmo número. Então, isso quer dizer que esses dois números também seguem uma proporção, ok? Aqui embaixo ó, tem mais exemplos. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se eles são iguais, então, ó, 6 vezes 2 é 12, 3 vezes 4 também é 12. Então, eles são uma proporção, certo? Essas duas razões seguem uma proporção. Aí, vamos lá. 1 vezes 6, 1 vezes 16 é 16, 2 vezes 8, 16. Então, aqui também são duas proporções. Aqui é a mesma coisa, ó. Mesma coisa. 3 vezes 65 é 495. 11 vezes 45, 495. Então, toda proporção, pessoal, ela segue essa regra. Ela segue a regra do produto do meio pelos extremos, certo? É igual, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Então, é basicamente isso a aula de hoje, pessoal. E aí vai ficar para vocês o exercício da página 6, só duas questões. A questão 1 e a questão 2, ok? Por hoje é só, galerinha. Até uma próxima aula, até a semana que vem, ok? Pessoal, por favor, quem já fez as atividades, me envie. Por quê? Porque essas atividades vai contar como ponto, pessoal. E aí, quem não enviar vai ficar sem ponto, vai ficar sem nota, ok? Então é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem e até uma próxima aula.